Beleza, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa segunda aula do módulo teórico de desenho técnico, né? No qual hoje nós vamos falar, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela, projeções ortogonais. Vamos lá. Certo? Lembrando que essa aula tem como objetivo a gente está abordando aqui as principais projeções ortogonais quanto a referente às vistas, né, em primeiro diedro. Bem, e também a gente fala um pouco aqui das perspectivas, porém a gente vai ter uma aula só para perspectiva. Então, nas projeções ortogonais, existem dois métodos de representação de peças em vistas múltiplas. O método europeu, primeiro diedro, e o método americano, terceiro diedro. Então, a gente usa o método europeu, certo? Que é o primeiro diedro. O objetivo primordial do desenho técnico é definir a forma e a dimensão de um determinado objeto. A leitura de um desenho deve, por isso, ser isenta de ambiguidades e proporcionar ao leitor todos os dados necessários para a fabricação. Esse parágrafo já foi falado na aula passada, né? Quanto ao objetivo do desenho técnico, a possibilidade de elaboração do desenho técnico que atenda para diferentes pessoas, diferentes lugares, diferentes empresas, diferentes nações, né? Então, que seja isenta dessa ambiguidade, que haja uma normalização, né, mais ferrenha, né, no ponto de vista do desenho técnico em correlação ao desenho representativo, artístico, seja qual for. Então, o desenho funciona como um elo de ligação entre a concepção e a fabricação, certo? Por isso, é muito importante que o desenho técnico ele venha mostrar, colocá-lo de os principais pontos para a elaboração desse desenho, no ponto de vista da fabricação. Então, ele tem que vir o mais enxuto possível e o mais normalizado possível, para que o profissional da fabricação entenda esse desenho e consiga fabricar uma peça física a partir desse desenho. Então, quando a gente fala da projeção ortográfica, necessita que a gente tenha aquele conceito da geometria descritiva, quanto aos estudos de Gaspar Monge, certo? O qual já foi elaborado algumas videoaulas disso e já está à disposição de vocês. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada nessa parte de geometria descritiva antes de ver projeções, certo? Geralmente, quando eu ministro essa disciplina presencialmente, eu falo primeiro de geometria descritiva, para depois entrar no conceito de projeções ortográficas, né? Então, eu sugiro que vocês deem essa olhada, né? Quem já olhou, então eu vou fazer aqui uma breve revisão. Então, a gente tem aqui um plano no espaço, certo? E esse plano no espaço, quando a gente coloca uma linha, ela tem um ponto, né? Ela vai gerar uma projetante nesse espaço, né? Então, você tem a linha projetante que vai gerar uma projeção. Então, essa projeção, ela pode ser vista a partir desse plano como uma vista, certo? Então, a identificação no plano de um ponto do espaço constitui uma representação plana e resulta de uma projeção desse ponto no plano. Então, a gente coloca a peça e em diferentes planos ela vai ter as projeções dela, né? A partir de uma linha projetante. Então, aí nós temos os planos de projeção, né? Então, isso aí foi dito pelo Gaspar Monge, do qual ele dividiu um plano cartesiano de x e y, buscando uma visão tridimensional. Então, você tem abscissas, ordenadas e cota, linha de cota, certo? Cota, abscissa e ordenada, se eu não me engano. Certo? Eu tenho que ver isso direito, mas está lá nas nossas videoaulas de geometria descritiva, bastante frisado e explicado. Então, nós temos aí o semiplano vertical superior, o inferior, o horizontal anterior e o horizontal posterior, conforme a gente vê aqui nesse desenho, certo? Como a gente está tratando do primeiro diedro, então a gente vai tratar aqui desse primeiro quadrante, certo? Do qual a gente tem o plano vertical superior e o plano horizontal anterior, certo? E como terceiro plano, a gente tem o plano lateral, que ele não está representado aqui, mas a gente pode fazer esse exercício mental, né?
de entender que ele está aqui, ó. Certo? Ah, lembrei, em vez de ser ordenado, é afastamento. É cota, afastamento e abscissa, que a gente fez lá na geometria descritiva com o Gaspar Monge, né? Certo? Então, vê lá nos vídeos. Então, aí nós temos o primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro. Cada diedro é região limitada por dois semiplanos perpendiculares entre si. Os diedros são numerados no sentido anti-horário, projeção ortográfica no primeiro diedro. No Brasil, a ABNT recomenda essa representação, certo? Esse primeiro diedro aqui. O americano, ele trata o terceiro. Então, nesse curso, nós vamos tratar o primeiro diedro, brasileiro/europeu. Então, aí nós temos essas projeções de figuras planas, né? Também bastante frisado nas nossas aulas de geometria descritiva, certo? Onde a gente explica por menores como é que é dado uma linha, como é que a gente faz a projetante, a linha de épora, né? A épora dele, que a gente vai ver um pouco mais na frente, como se formam as projeções, as vistas, né? A partir dessa épora, certo? Então, a partir dessas linhas, a gente consegue fazer as projeções de um plano, né? Então, a gente começa com um ponto, depois com uma reta, depois com um plano, para ir depois com componentes, né? Então, o tipo de projeção em análise se caracteriza como uma projeção cônica ou central, pois a figura projetante está concorrente no centro da projeção, né? Então, aí o método europeu, né, que é o primeiro diedro, o objeto a projetar se encontra entre o observador, certo? E o plano de projeção. Então, eu tenho o observador, o objeto e o plano, certo? E ele é indicado por esse símbolo aqui, ó, do qual aqui a gente pode entender uma vista frontal e uma lateral, né? Eu gosto de entender assim, certo? Aí eu consigo lembrar como é o símbolo do primeiro diedro. Certo? Já no terceiro diedro, ele é feito lateral e frontal, né? Então, eu gosto de ver dessa forma. Certo? Então, no método do terceiro diedro, o plano de projeção já se encontra entre o observador e o objeto a projetar, né? Então, eu tenho aqui o observador, o plano e o objeto a projetar. Certo? Então, a projeção paralela ou cilíndrica, no âmbito da projeção do tipo paralelo ou cilíndrico, são consideradas fundamentalmente duas situações, dos quais os ângulos são iguais e igual a 0 ou 180, certo? Que a gente chama de projeções ortogonais simples. Ou os ângulos iguais podem ter graus de 0, 90 ou 180, que são as projeções axonométricas. Então, a gente vai ver essas duas aqui. A gente vai entender e usar as projeções ortogonais em uma das projeções axonométricas. Então, aqui nós temos a projeção simples e aqui as projeções axonométricas, né? Então, em ambos os casos, o observador está sobre o eixo do Z e observa segundo um feixe de projetantes ortogonais em relação ao plano de projeção. Tem-se, assim, as projeções ortogonais. No caso de o observador se situar fora do eixo do Z, o eixo de projetantes, embora paralelo, não é ortogonal em relação ao plano de projeção. E isso é denominado uma projeção do tipo oblíqua. Vamos entender melhor isso, né? Então, na projeção ortogonal, nós temos as vistas múltiplas e axonométricas, ou seja, o que a gente usa no curso de desenho técnico, certo? As vistas múltiplas, ortogonais, e a projeção axonométrica do tipo isométrica, certo? A gente vai utilizar essa, isométrica, é a mais utilizada, certo? Então, ó, a isométrica, ela é tal que, no eixo x, y e z, os ângulos que formam ela são iguais e igual a 120 graus, certo? Então, um ângulo entre z e y é 120, y e x, 120, x e z, 120. Então, YZ é igual a YX, que é igual a XZ, que é igual a 120 graus. Na dimétrica e trimétrica, não, ó, já são diferentes.
certo? A dimétrica você tem 2 ângulos iguais e um diferente, e na trimétrica você tem os 3 diferentes. As representações em vista múltiplas obedecem à utilização de 2 ou 3 planos para o entendimento 2D na representação de uma peça 3D. Então, é o seguinte, a gente utiliza as vistas ortogonais, a gente pode utilizar N vistas, 6 vistas, por exemplo, né? Então, 3 aqui, 3 aqui, para formar um cubo, né? Sendo que, geralmente a gente só usa 3, certo? Alguns desenhos só precisam de 2, certo? Que é o caso que a gente vai ver um pouco mais na frente. Mas só que, para o nosso estudo, a gente vai utilizar sempre 3 projeções, planos de projeção. A vertical, certo? Que a gente pode chamar de frontal, a horizontal, que a gente vai chamar de superior, e a lateral, que a gente vai chamar de lateral esquerda. Então, se eu coloco esse sistema aqui numa perspectiva mongiana, nós temos aqui o plano vertical superior, o plano horizontal anterior, e aqui não tem plano, certo? Então, quando a gente rebate uma épora, esse plano vertical, esse plano horizontal superior, anterior, desculpa, ele vem para baixo do plano frontal, certo? Por isso é que ele tem essa ideia, né? Então, aqui está a representação, ó, você vê que aqui eu tenho uma projeção frontal, superior e lateral, certo? Então, aqui fica mais claro, você tem uma casa do qual eu vou representar essa vista aqui, ó, no meu plano vertical, no meu plano frontal, no meu superior, certo? Eu vou representar aqui embaixo. E no meu plano lateral, ó, eu vou representar aqui lateral. Na hora que eu abro, esse plano aqui horizontal, ele rebate aqui para baixo, ó, igual lá na épora. Então, na hora que ele rebate, ele fica embaixo do frontal. Então, eu tenho frontal, superior, lateral. Sempre assim, tá? Em alguns casos, às vezes, você tem um frontal aqui, o superior aqui, o lateral, mas o caso que a gente vai adotar é esse aqui, certo? É esse aqui. Então, os 3 planos são perpendiculares entre si e a interseção dos 2 primeiros é chamada linha terra, certo? Que a gente viu lá em geometria descritiva, é a mesma coisa, né? Que lá é chamada linha de chamada, se não me engano, da épora. Ou a linha terra mesmo. Chama-se vista a projeção ortogonal paralela de um objeto no plano de projeção. Assim tem-se vista de frente, ou principal, vista de cima, ou planta, e vista lateral. É o que a gente chama de vista frontal, superior, lateral. Certo? Vista frontal, superior, lateral. Igual esse cabinho aqui está vendo, ó, certo? Esse mesmo desenho. Toda vez que vocês forem fazer uma peça, vocês têm que visualizar dessa forma. Ok? Igual esse cabinho aí. Então, a projeção oblíqua restringe-se à posição do observador com o intuito de estabelecer um ângulo entre a direção do feixe de projetante e o plano de projeção de 45 graus, né? Com coeficiente de redução 0,4 e 1. Esse a gente não usa no nosso curso, certo? E é mais para quem vai fazer arquitetura, que é o tipo cavaleira e o tipo gabinete. Então, aqui você tem o cavaleira, certo? Com ângulo de 45 graus e o gabinete. Certo? Que aqui ele tem, não existe fator de redução, é 1 para 1, e aqui eu tenho um fator de redução de meio. Ó. Certo? E a perspectiva, nós temos a cônica ou central e a axonométrica, podendo ser ortogonal ou oblíqua. Ortogonal pode ser isométrica, dimétrica e trimétrica. Oblíqua, cavaleira ou militar, gabinete. A gente vai utilizar uma perspectiva axonométrica, ortogonal e isométrica. Certo? A projeção central ou cônica. A projeção central ou cônica é que se refere ao grande grupo de projeções para os quais o observador se situa a uma mesma distância finita do plano de projeção. É, por esta razão, a situação em que a representação obtida mais se aproxima do que se vê na realidade. Também utilizado muito na arquitetura, do qual nós não vamos usar. São consideradas projeções centrais ou cônicas, linear, angular ou oblíqua. Certo? Vamos logo para as projeções. Projeções em 2 planos. Por exemplo, se eu tenho um cilindro aqui, não necessita que eu utilize 3 vistas para poder representar esse cilindro tridimensional
em uma representação bidimensional. Por quê? Porque na hora que eu vejo a minha vista frontal e lateral são iguais. Então, não precisa representar a lateral. Eu represento só a frontal e a superior. Certo? Por exemplo, eu tenho essa peça aqui cilíndrica com um furo, né? Um furo passante. Então, na minha vista frontal, eu tenho que representar esse desenho, lembrando que eu tenho que colocar aqui um contorno invisível para mostrar meu furo. E como ele é passante, é um furo, eu tenho que colocar uma linha de centro. Certo? Então, essa linha tracejada representa essa vista invisível do furo, e aqui uma linha de centro, para representar que aqui eu tenho um furo. E na minha vista superior, eu preciso colocar a linha de centro para representar o meio do meu furo. Certo? Nesse caso aqui, ó. Nesse caso, ele é maciço, tá vendo? Então, ó, eu fiz o desenho aqui e coloquei uma linha de centro. Por que eu coloquei essa linha de centro? Porque eu já estou representando ela, não que ela tenha um furo, e sim que ela é simétrica. Ou seja, a mesma dimensão de um lado é a mesma dimensão de outro. Então, eu coloco uma linha de centro quando eu preciso representar um furo ou eu preciso representar uma simetria. Certo? E aqui eu tenho a visão frontal, quer dizer, superior. Nesse caso aqui, eu tenho um cubo, ou um paralelepípedo, do qual tem um furo passante no meio. Então, eu tenho que representar aqui uma vista, uma linha invisível do furo, porque se não tivesse linha invisível, o espectador, né, o leitor do desenho, vai achar que ele é um cubo maciço, um paralelepípedo maciço, com uma linha de centro, para eu representar que aqui é um furo, certo? E o ponto médio do furo é a linha de centro. E aqui também, né, que já foi falado. Certo? Aqui, uma linha de simetria, certo? Linha de simetria. Certo? Aqui, nesse caso, eu tenho uma simetria tanto na horizontal, ou seja, se eu rebater, o em cima é o mesmo do de baixo, quanto o do lado é o mesmo do outro lado. Certo? Então, vamos lá. Pronto, nesse caso aqui, ó, então eu tenho essa vista aqui. Então, eu vendo aqui de frente, é a mesma coisa de eu ver superior. Então, não preciso colocar uma vista superior. Com a vista frontal, eu já resolvo. Então, na minha vista frontal, eu tenho... Como eu tenho um furo aqui, eu preciso representar com a vista invisível esse furo passante e com a linha de centro. Ó. E aqui, ó, eu tenho uma vista lateral. Essa vista lateral eu visualizo assim, certo? Com as linhas de centro. Então, na projeção em 3 planos, nós temos ó, frontal, superior, lateral. Lembrar disso, estou frisando bem isso aqui, porque é um dos principais pilares do nosso curso. Certo? Elas podem ser do primeiro ou terceiro diedro. Nós vamos utilizar o primeiro diedro. Então, no primeiro diedro, ó, nós temos esse dado aqui. Ó. Então, eu tenho uma vista frontal, lateral, superior. Na hora que eu abrir ó, essa vista no meu plano lá do Gaspar Monge, certo? Eu vou ter aqui, ó, aqui no meu plano frontal, eu vou ver o número 1. No meu plano lateral, eu vejo o número 3. No meu plano superior, eu vejo o número 2. Abro o desenho e ele fica assim, ó, frontal, lateral, superior. Frontal, lateral, superior. FLS. FLS. Certo? Nesse caso, ó, frontal, lateral, superior. Certo? No primeiro diedro é isso aqui, ó. Certo? Frontal, lateral, superior. Frontal, lateral, superior. Frontal, lateral, superior em rebatimento. Certo? Então, ó, fazer esse desenho frontal, lateral, superior. Esse aqui, frontal, lateral, superior. Frontal, lateral, superior. Frontal, lateral, superior.
certo? E aí nós temos as concepções das linhas com as projeções, né, que a gente já veio falando aqui. Então, ó, o contorno visível é aquele que você vai desenhar que na representação você vai ver, certo? Ou seja, eu vejo aqui esse quadrado aqui, ó, esse retângulo aqui, eu vejo na minha representação lateral. Porém, eu sei que tem esse degrau aqui, eu tenho que representar ele. Então, eu uso um contorno invisível só nessa vista lateral aqui, certo? Por quê? Porque eu não enxergo, mas eu sei que tem. Tá entendendo? Se eu não enxergo, mas eu sei que tem, eu tenho que colocar um contorno invisível. Tá claro? Muito claro isso, certo? Linha de eixo, né? Então, a gente já falou também que é o traço e ponto, ou seja, quando eu vou fazer um furo, eu tenho que colocar traço e ponto para representar o meio do furo. Ou quando ela é simétrica. Quando ela é simétrica, eu tenho que colocar essa peça simétrica, então eu tenho que colocar um traço e ponto. Certo? Aí aqui eu tenho uns exemplos, ó. Frontal, lateral, superior. Eu estou querendo que vocês estudem esses exemplos aqui, para verificar bem direitinho e entender. E o entendimento disso. É muito importante esse entendimento. Aqui, ó, pronto, esse exercício aqui é para vocês. Tá? Eu quero que vocês depois sentem e façam esse exercício aqui, para representar a linha, a vista frontal, lateral e superior. Frontal, lateral e superior. Certo? Frontal, lateral e superior. Depois eu quero que vocês expliquem o porquê dessas linhas aqui, já que se vocês forem colar aqui da minha apresentação, mas eu quero que vocês façam isso e depois visualizem a resposta correta, certo? Aqui, ó, você fazer essa ligação de cada ponto aqui com cada vista, certo? Também é um exercício. Outro exercício, fazer a vista frontal, lateral, superior, certo? Frontal, lateral, superior. Tudo isso aí eu quero que vocês façam na mão, desenhando. Não no AutoCAD. No AutoCAD é uma outra coisa. Esses aqui vocês vão fazer na mão. Certo? Bem facinho para vocês. Então, o que eu estava querendo falar para vocês sobre isso chegou ao fim, tá?